Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Na aula de hoje nós vamos ver a resolução dos 5 desafios iniciais que eu passei para vocês de algoritmos. O primeiro desafio era criar um algoritmo que fizesse esse tipo de saída, desses caracteres, que é o pipe, o sinal de igualdade e uns títulos como curso de algoritmos e professor Edson Maia. E você poderia colocar um outro nome de curso, poderia colocar também aqui o seu nome, sem problema. O importante é que você fizesse uma saída semelhante a esta e salvasse com o nome Desafio 01. Lá no nosso Visual, eu fiz um algoritmo super simples. O foco aqui é só no comando de saída com quebra de linha. Então, ao invés de usar o comando escreva, você usa o comando escreva L e entre parênteses você coloca os caracteres que você quer escrever. Como essa fonte de caracteres aqui, a Courier News, ela é monospace, então você consegue ver como colocar a quantidade de caracteres que são necessárias para você conseguir fazer uma saída semelhante àquela. Então não tem muito mistério aqui. Você nem é obrigado a criar variáveis para esse caso aqui especificamente, porque o foco é você ter a capacidade de escrever várias saídas com quebra de linha. Ao executar o código, você tem a saída conforme o exemplo citado lá no desafio 1. Vou abrir logo aqui o desafio 2. O desafio 2 era um conteúdo que você tinha que trabalhar com saída semelhante à anterior, porém você teria algumas informações extras, como, por exemplo, a data formada por dia, mês e ano, uma mensagem do dia que deveria ter como conteúdo uma frase que você iria repassar e a autoria dessa frase, com o nome de quem citou ou disse aquela frase. Esse é o nosso desafio 02. Eu coloquei como observações que seria obrigatório você trabalhar a data como variável, a mensagem como variável e a autoria como variável. E ainda para complicar um pouquinho mais, eu disse que a data deveria ser formada por dia, mês e ano, cada um com uma variável separada. Então, a sugestão de criação de código do desafio 02 seria basicamente o seguinte: você criar as variáveis dia, mês e ano, do tipo inteiro, porque as datas que representam os dias do mês, vai de 1 até 31 no máximo, e de 1 até 28, 29 no caso de fevereiro. Então são números inteiros. Mês vai de 1 até 12 e o ano são números inteiros basicamente dentro do nosso calendário gregoriano. Já a frase e a autoria é texto, então tem que ser do tipo caractere. O dia eu atribuí o dia 1, o mês 8, que é agosto, o ano 2021. Eu posso colocar, por exemplo, 6 de agosto de 2021. A frase eu coloquei aqui: seu tempo é limitado, então não fique vivendo a vida dos outros, que é de autoria de Steve Jobs. E eu fiz o comando de escreva usando a quebra de linha, que é o famoso escreva L. Da mesma forma com relação ao exemplo anterior. O trabalho maior aqui é que você tem que dar saída de caracteres concatenando com o conteúdo das variáveis. E a concatenação você pode fazer utilizando a vírgula ou o sinal de mais, como nós vimos em aulas anteriores. Então, o que eu fiz aqui foi concatenar a data com a variável dia, concatenei com a barra divisora de data, concatenei com o mês, concatenei com a barra, concatenei com o ano e fiz assim também a mensagem do dia concatenada com a frase e a autoria também concatenada com a frase. Então o algoritmo também é relativamente simples. Aqui o foco principal é você identificar quais variáveis deveriam ser criadas, definir um tipo adequado para cada variável, atribuir um valor para ela e dar uma saída correta. Então, esse algoritmo ele tem um grau de complexidade um pouquinho maior. Então, feito ele, ao executar, nós vamos ter a exibição do resultado em tela. Vou abrir aqui o desafio 3. O desafio 3, você tinha que fazer uma saída semelhante à anterior, que você teria textos concatenados com conteúdo de variáveis, porém aqui nós temos uma quantidade de variáveis com tipos bem diferentes, como nome, idade, peso, altura, e você teria que salvar com o nome desafio 03. Então lá no nosso visual, basicamente você criaria uma variável nome do tipo caractere, idade do tipo inteiro, peso e altura do tipo real. Atribuiria os valores para ela e faria o processo de saída com o escreva L, que é o escreva com quebra de linha. Então também bem semelhante ao exemplo anterior, porque você seria obrigado a concatenar texto com o conteúdo de variáveis. Então esse algoritmo ele não tem nada de muito especial. O foco aqui era criar variáveis e atribuir o tipo correto
e depois focar na questão da atribuição de valores e dar saídas. Vou abrir aqui o desafio 4. No desafio 4 nós temos um exemplo semelhante ao anterior e o que eu coloquei de maior complexidade é que você deveria calcular o preço total, que seria a quantidade vezes o preço unitário. Então o desafio 04 é uma saída semelhante ao anterior, você poderia até copiar o mesmo algoritmo fazendo somente a alteração das variáveis, conteúdos e suas atribuições. Então lá no nosso Visualg, você criaria as variáveis produto do tipo caractere, quantidade do tipo inteiro, preço e total do tipo real, que é do tipo fracionado. Aqui você iria atribuir os valores, como tablet, duas unidades ou duas quantidades, preço 899,96 e fazer aqui a operação do total, que é a quantidade, vezes, que é o asterisco, o preço unitário. Fazendo aqui também depois o processo de saída com aquelas concatenações que são semelhantes ao exemplo anterior. Então nós temos um algoritmo que é relativamente simples. O que ele tem de complexidade diferente com relação ao anterior é a operação da multiplicação. Deixa eu dar uma executada aqui, ó. Nós teríamos a execução do resultado aqui também sem problema. Vou aqui abrir o desafio 5 e no desafio 5 você teria que criar um algoritmo semelhante ao desafio 4, só que ao invés de você fazer uma operação de multiplicação, você iria fazer uma operação de divisão, que é para descobrir, a partir de um valor de uma compra, você dividir o total dessa compra pelo número de parcelas para saber qual é o valor da parcela. Então esse aqui seria o nosso desafio 5. Então, número de parcelas do tipo inteiro, total e valor da parcela do tipo real. O total, eu já atribuí aqui um valor específico, mas você poderia colocar o preço do produto, a quantidade e fazer a operação do total também, estaria correto, não tem problema. Número de parcelas eu coloquei aqui 10 parcelas e eu fiz a operação. O valor da parcela é o total dividido, que é a barra, dividido pelo número de parcelas. Daí eu fiz aqui as saídas com quebra de linha e concatenando o conteúdo de texto com o conteúdo das nossas variáveis. Então, nosso desafio 05 pronto. Se a gente executar em tela, aparece aqui o resultado sem problema. Então nós fizemos 5 desafios, que eles são desafios para que vocês possam revisar e reforçar os conceitos e conteúdos do nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar em outros conceitos e também eu vou passar para vocês outros desafios. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!